Liturgia do dia 19 de março de 2023, quarto domingo da Quaresma. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias o Senhor disse a Samuel: Enche o chifre de óleo e vem para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Assim que chegou, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: Certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: Não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel. Mas Samuel disse: O Senhor não escolheu nenhum deles. E acrescentou: Estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: Resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: Manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: Levanta-te, unge-o. É este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu a Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz, e o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade. Discerni o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada. Antes, desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo tem vergonha até de dizê-lo. Mas tudo o que é condenável torna-se manifesto pela luz, e tudo o que é manifesto é luz. É por isso que se diz: Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, ao passar,
Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogai-o. Ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés.
Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso: Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: Porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cego, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As leituras deste domingo propõem-nos o tema da luz. Definem a experiência cristã como viver na luz. No Evangelho, Jesus apresenta-se como a luz do mundo. A sua missão é libertar os homens das trevas do egoísmo, do orgulho e da autossuficiência. Aderir à proposta de Jesus é enveredar por um caminho de liberdade e de realização que conduz à vida plena. Da ação de Jesus nasce, assim, o homem novo. Isto é, o homem é levado às suas máximas potencialidades pela comunicação do Espírito de Jesus. Na segunda leitura, Paulo propõe aos cristãos de Éfeso que recusem viver à margem de Deus, nas trevas, e que escolham a luz. Em concreto, Paulo explica que viver na luz é praticar as obras de Deus, a bondade, a justiça e a verdade. A primeira leitura não se refere diretamente ao tema da luz, o tema central da liturgia deste domingo. No entanto, conta a escolha de Davi para rei de Israel e a sua unção. É um ótimo pretexto para refletirmos sobre a unção que recebemos no dia do nosso batismo e que nos constituiu testemunhas da luz de Deus no mundo. Com respeito ao Evangelho, já vimos na semana passada que o Evangelho segundo João procura apresentar Jesus como o Messias, Filho de Deus enviado pelo Pai para criar um homem novo. Também vimos que no chamado Livro dos Sinais, o autor apresenta, recorrendo aos sinais da água, do pão, da luz, do pastor e da vida, um conjunto de catequeses sobre a ação criadora do Messias. O nosso texto é exatamente a terceira catequese, a da luz, do Livro dos Sinais. Através do sinal da luz, o autor vai descrever a ação criadora e vivificadora de Jesus. A catequese sobre a luz é colocada no contexto da festa do Sukkot, ou a festa das colheitas. Um dos ritos mais populares dessa festa era exatamente a iluminação dos 4 grandes candelabros do átrio das mulheres no Templo de Jerusalém. No centro do quadro aparece-nos, além de Jesus, um cego. Os cegos faziam parte do grupo dos excluídos da sociedade palestina de então. As deficiências físicas eram consideradas,
pela teologia oficial, como resultado do pecado. Os rabis da época chegavam a discutir de onde vinha o pecado de alguém que nascia com uma deficiência, se o defeito era o resultado de um pecado dos pais ou se era o resultado de um pecado cometido pela criança no ventre da mãe. Segundo a concepção da época, Deus castigava de acordo com a gravidade da culpa. A cegueira era considerada o resultado de um pecado especialmente grave. Uma doença que impedisse o homem de estudar a lei era considerada uma maldição de Deus por excelência. Pela sua condição de impureza notória, os cegos eram impedidos de servir de testemunhas no tribunal e de participar nas cerimônias religiosas do templo. O nosso texto não é uma reportagem jornalística sobre a cura de um cego, mas é uma catequese na qual se apresenta Jesus como a luz que veio iluminar o caminho dos homens. O cego da nossa história é o símbolo de todos os homens e mulheres que vivem na escuridão, privados da luz, prisioneiros dessas cadeias que os impedem de chegar à plenitude da vida. A reflexão apresenta-se em vários quadros. No primeiro quadro, Jesus apresenta-se como a luz do mundo. Jesus e os discípulos estão diante de um cego de nascença. De acordo com a teologia da época, o sofrimento era sempre resultado do pecado. Por isso, os discípulos estavam preocupados em saber se foi o cego que pecou ou se foram os seus pais. Jesus desmonta esta perspectiva e nega qualquer relação entre pecado e sofrimento. No entanto, a ocasião é propícia para ir mais além, e Jesus aproveita para mostrar que a missão que o Pai lhe confiou é ser a luz do mundo e encher de luz a vida dos que vivem nas trevas. No segundo quadro, Jesus passa das palavras aos atos e prepara-se para dar a luz ao cego. Começa por cuspir no chão, fazer lodo com a saliva e ungir com esse lodo, ou lama, os olhos do cego. O gesto de fazer lama reproduz evidentemente o gesto criador de Deus, de Gênesis 2:7, quando Deus amassou o barro e modelou o homem. A saliva transmitia, pensava-se, a própria força ou energia vital. Equivale ao sopro de Deus, que deu vida a Adão. Assim, Jesus juntou ao barro a sua própria energia vital, repetindo o gesto criador de Deus. A missão de Jesus é criar um homem novo, animado pelo Espírito de Deus. No entanto, a cura não é imediata. Requer-se a cooperação do enfermo. Vai lavar-te na piscina de Siloé, diz-lhe Jesus. A disponibilidade do cego em obedecer à ordem de Jesus é um elemento essencial na cura e sublinha a sua adesão à proposta que Jesus lhe faz. A referência ao banho na piscina do enviado, o autor deste texto tem o cuidado de explicar que Siloé significa enviado, é evidentemente uma alusão à água de Jesus, o enviado do Pai. Essa água que torna os homens novos, livres das trevas, da escravidão. A comunidade joânica pretenderá certamente fazer aqui uma catequese sobre o batismo. Quem quiser sair das trevas para viver na luz como homem novo, tem de aceitar a água do batismo. Isto é, tem de optar por Jesus e acolher a proposta de vida que ele oferece. Depois, o autor do texto coloca em cena várias personagens. Essas personagens vão representar vários papéis e assumir atitudes diversas diante da cura do cego. Os primeiros a ocupar a cena são os vizinhos e conhecidos do cego. A imagem do cego dependente e inválido, transformado em homem livre e independente, leva os seus concidadãos a interrogar-se:
percebem que de Jesus vem o dom da vida em plenitude. Talvez anseiem pelo encontro com Jesus, mas não se atrevem a dar o passo definitivo, ir ao encontro de Jesus, para ter acesso à luz. Representam aqueles que percebem a novidade da proposta que Jesus traz, que sabem que essa proposta é libertadora, mas que vivem na inércia, no comodismo, e não estão dispostos a sair do seu cantinho, do seu mundo limitado, para ir ao encontro da luz. Um outro grupo que aparece em cena é o dos fariseus. Eles sabem perfeitamente que Jesus oferece a luz, mas recusam-na liminarmente. Para eles interessa continuar com o esquema das trevas. Representam aqueles que têm conhecimento da novidade de Jesus, mas não estão dispostos a acolhê-la. Sentem-se mais confortáveis nos seus esquemas de escravidão e autossuficiência, e não estão dispostos a renunciar às trevas. E mais, opõem-se decididamente à luz que Jesus oferece, e não aceitam que ninguém queira sair da escravidão para a liberdade. Quando constatam que o homem curado por Jesus não está disposto a voltar atrás e a regressar aos esquemas de escravidão, expulsam-no da sinagoga. Entre as trevas que os dirigentes querem manter e a luz que Jesus oferece, não pode haver compromisso. Depois aparecem em cena os pais do cego. Eles limitam-se a constatar o acontecimento. O filho nasceu cego e agora vê, mas evitam comprometer-se. Na sua atitude, transparece o medo de quem é escravo e não tem coragem de passar das trevas para a luz. O texto explica, inclusive, que eles tinham medo de ser expulsos da sinagoga. A sinagoga designava o local do encontro da comunidade israelita, mas designava também a própria comunidade do povo de Deus. Ser expulso da sinagoga significava a excomunhão, o risco de ser declarado herege e apóstata, de perder os pontos de referência comunitários, o cair na solidão, no ridículo, no descrédito e na marginalidade. Preferem a segurança da ordem estabelecida, embora injusta e opressora, do que os riscos da vida livre. Representam todos aqueles que, por medo, preferem continuar na escravidão. Não provocar os dirigentes ou a opinião pública do que correr o risco de aceitar a proposta transformadora de Jesus. Finalmente, reparemos no percurso que o homem curado por Jesus faz. Antes de se encontrar com Jesus, é um homem prisioneiro das trevas, dependente e limitado. Depois, encontra-se com Jesus e recebe a luz. Do encontro com Jesus resulta sempre uma proposta de vida nova para o homem. O relato descreve, com simplicidade, mas também de uma forma muito bela, a progressiva transformação que o homem vai sofrendo. Nos momentos imediatos à cura, ele não tem ainda grandes certezas. Quando lhe perguntam por Jesus, responde: não sei. E quando lhe perguntam quem é Jesus, ele responde: é um profeta. Mas a luz que agora brilha na sua vida vai o amadurecendo progressivamente. Confrontado com os dirigentes e intimidado a renegar a luz e a liberdade recebidas, ele torna-se, em dado momento, o homem das certezas, das convicções. Argumenta com agilidade e inteligência, joga com a ironia, recusa-se a regressar à escravidão. Mostra o homem adulto, maduro, livre, sem medo. É isso que a luz que Jesus oferece produz no homem. Finalmente, o texto descreve o estágio final dessa caminhada progressiva, a adesão plena a Jesus. Encontrando o ex-cego, Jesus convida-o a aderir ao Filho do Homem. Acreditas no Filho do Homem? A resposta do ex-cego é a adesão total. Creio, Senhor. O título Senhor, Kyrios,
era o título com que a comunidade cristã primitiva designava Jesus, o Senhor glorioso. Diz ainda o texto que o ex-cego se prostrou e adorou Jesus. Adorar significa reconhecer Jesus como o projeto de homem novo que Deus apresenta aos homens. Aderir a ele e segui-lo. Neste percurso está simbolicamente representado o caminho do catecúmeno. O primeiro passo é o encontro com Jesus. Depois o catecúmeno manifesta a sua adesão à luz e vai amadurecendo a sua descoberta. Torna-se progressivamente um homem livre, sem medo, confiante. E esse caminho desemboca na adesão total a Jesus, no reconhecimento de que Ele é o Senhor que conduz a história e que tem uma proposta de vida para o homem. Depois disto, ao cristão nada mais interessa do que seguir Jesus. A missão de Jesus é aqui apresentada como criação de um homem novo. Deus criou o homem para ser livre e feliz, mas o egoísmo, o orgulho e a autossuficiência dominaram o coração do homem, prenderam-no no esquema de cegueira e frustraram o projeto de Deus. A missão de Jesus consistirá em destruir essa cegueira, libertar o homem e fazê-lo viver na luz. Trata-se de uma nova criação. Assim, da ação de Jesus irá nascer um homem novo, liberto do egoísmo e do pecado, vivendo na liberdade, a caminho da vida em plenitude. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje, para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.